Olá, sou o Paulo Eduardo e mais uma vez nós estamos chegando aqui no canal Minuto Missionário para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Quero agradecer muito a você que todos os dias tem nos acompanhado aqui. Você que já é um inscrito do canal, que está sempre por aqui, muito obrigado. Saber que você passa por aqui, já criou o hábito, né, de todos os dias acompanhar esses estudos. Eu louvo a Deus por isso. Nosso propósito aqui é ser um instrumento para o seu crescimento espiritual, para que você possa estar lendo a Bíblia. Nossa intenção é que você leia a Bíblia, estude a Palavra de Deus. Gostaria muito que você estivesse lendo essa carta de Gálatas, né? Ela é uma carta muito rica para nós, essa carta aos Gálatas tem muita lição e nós estamos estudando aqui já, quase chegando no final dela, mas tem muita coisa boa para nós. Eu te convido a me acompanhar hoje em mais um estudo. Mas, como sempre faço, interaja conosco. Se não é inscrito, se inscreva, deixa aí o seu joinha, um comentário e o mais importante talvez é você compartilhar também, né? Você mandar para outras pessoas. Quando você compartilha, você nos ajuda nesse processo de divulgação, para que mais pessoas também sejam alcançadas pela mensagem da Palavra de Deus. Vamos lá para mais um estudo bíblico? Nós estamos aqui na carta que Paulo escreve aos Gálatas, estamos já no capítulo 6, já caminhando para o final. Paulo aqui ele está concluindo, a gente poderia dizer assim, a sua carta. Paulo vem de um embate já desde o início da carta, um embate com aqueles judaizantes, aqueles homens que estavam na igreja querendo levar a igreja às práticas da lei, ensinando coisas que iam contrário à mensagem genuína do Evangelho de salvação na cruz do Calvário. Enfim, Paulo vem travando esse embate contra esses falsos mestres. Nesse momento aqui, a partir do versículo 11, Paulo desmascara esses falsos mestres, mostrando de fato qual era a real motivação deles, o que de fato movia eles, a questão desses homens ao querer levar aqueles cristãos novamente às práticas da lei, abandonando a suficiência da cruz, não era zelo religioso, mas era uma conveniência. Por que nós falamos que era uma conveniência? Porque eles queriam, na verdade, escapar da perseguição que estava sobre a igreja, a perseguição que essa causa da cruz de Cristo trazia. Então, na verdade, eles queriam usar uma forma de escapar da perseguição. Esses judaizantes, eles não estavam preparados para suportar aquele opróbrio que caía sobre os seguidores daquele que morreu sob maldição da lei, como nós já estudamos aqui. Então, o que eles queriam? Eles entregavam-se a uma busca desenfreada de glória para si mesmo, para poder evitar a perseguição, para evitar as dificuldades que é uma pessoa ser um verdadeiro cristão, um cristão genuíno. Eles estavam fazendo discípulos de causa hipócrita, né? Eles queriam discípulos e não serem discípulos de Cristo. E aí, contaminando toda a igreja com seus ensinamentos falsos e causando um grande problema, o que motivou a escrita dessa carta. Então aqui, a partir do versículo 11, Paulo vai de forma geral desmascará-los então de uma forma muito clara. O comentarista Matthew Tenney, ele afirma que essa porção da epístola tem a intenção de servir de um sumário do significado do livro inteiro. Paulo aplicou um golpe inicial e o testemunho final, que tira então aqueles judaizantes do terreno
terreno de um argumento abstrato que Paulo vem usando até aqui e leva eles então para uma realidade pessoal, concreta, diante daqueles ensinamentos falsos que eles vinham vivendo. Nas últimas palavras da epístola aqui aos Gálatas, Paulo fez um contraste entre a falsa e a verdadeira religião, entre os falsos ministros e os ministros verdadeiros. Você vai vendo, e nós temos estudado isso aqui, Paulo abordando sempre estes contrastes, né? Paulo já disse que era melhor, não é? Que era necessário, melhor dizendo, escolher entre a escravidão e a liberdade. Lá no capítulo 5, versículos de 1 a 12, nós estudamos. Paulo também falou que era necessário escolher entre carne e espírito. Aqui no capítulo 5, do versículo 13 ao 26, nós falamos sobre isso, sobre a carne, a obra da carne, o fruto do Espírito, que nós precisávamos escolher, optar a forma com que vamos viver. Paulo também falou sobre o viver para si e viver para os outros, falando do testemunho, falando da forma de viver, de servir, do ministério da igreja, não é? Paulo abordou isso aqui no capítulo 6, versículos de 1 a 10. E agora, Paulo apresenta esse quarto contraste, do versículo 11 ao versículo 18, Paulo vai dizendo que os homens devem viver em função do louvor dos homens ou viver para a glória de Deus. Enfim, com isso o apóstolo Paulo está dizendo para nós o quê? Tudo se trata de uma questão da motivação. Meus amados irmãos, a vida que nós estamos vivendo, ela é uma escolha que nós precisamos fazer. Nós tomamos decisões diariamente da forma com que nós vamos viver. E a vida cristã é impossível vivê-la agradando a Deus e agradando aos homens. É impossível, e usando as expressões do apóstolo Paulo, é impossível viver ao mesmo tempo na escravidão desse mundo e na liberdade que Cristo oferece. É impossível querer continuar como escravo dos prazeres e viver uma vida de santidade. É impossível andar na carne e no espírito ao mesmo tempo. É impossível eu viver de uma forma egoísta só para mim ou viver servindo aos outros, e é impossível viver para o louvor a Deus ou louvor para a glória de Deus ou para o louvor dos homens aqui. Não dá. Nós precisamos de posição firme, de postura. Nessa ocasião, os judaizantes, eles queriam viver falando da cruz, mas viver dependentes das obras da lei, querendo agradar para evitar a perseguição. E eu quero deixar nesse momento esse estudo para nossa reflexão. Temos tido posições firmes na nossa jornada cristã? Nós temos tido decisões convictas daquilo que nós de fato queremos e estamos vivendo? Nós vivemos em dias de um cristianismo relativizado, onde as pessoas querem muitas vezes viver agradando a si mesmo, os prazeres, agradando o mundo em que nós estamos inseridos, uma sociedade tão longe de Deus, e muitos cristãos querem viver agradando essa sociedade, agradando a sua carne e ainda assim dizendo-se cristãos. Onde não abre mão do pecado, não busca santidade, não busca obediência, a palavra de Deus se torna muito relativa na vida de muitos e ainda assim se enchem para dizer, não, eu tenho Deus, eu sirvo a Deus, eu caminho com Deus, mas na verdade estão muito longe do propósito de Deus. A Bíblia nos deixa claro que a nossa caminhada com Cristo, ela deve ser marcada por uma tomada de posição, escolhas, decisões desde sempre. Eu não estou falando só aqui, nesses escritos de Paulo aos Gálatas, mas nós estamos falando desde sempre nas Escrituras. A Bíblia traz a necessidade de uma escolha, a quem nós estamos servindo, o que nós estamos fazendo. É impossível agradar a dois senhores. Paulo trata essa questão do contraste muito nessa carta aos Gálatas e eu deixo aqui para nossa reflexão. Que decisão nós estamos tomando? Como está a nossa jornada cristã? Nós temos sido homens, mulheres, que de fato decidimos servir e agradar a Deus? Que decidimos andar uma vida de santidade e obediência? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê esse discernimento para entender e avaliar
como já dissemos, fazer um honesto exame de si mesmo, um autoexame, e colocar a vida no centro da vontade de Deus e para a glória de Deus. Agradeço demais você ter passado esses minutinhos comigo mais uma vez. Pensa no que nós estudamos. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero você no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.